Bom, pessoal, como eu falei na aula passada, nós ficamos de resolver um exercício, né, nessa aula sobre distorções harmônicas. E aí eu gostaria de resolver esse exercício aqui no PowerPoint com vocês. E depois eu gostaria de ir lá para o ATP para mostrar algumas situações que vocês podem estar encontrando e que, se vocês não tomar cuidado na hora de dimensionamento desse banco de capacitor, você pode estar danificando as instalações elétricas ali da indústria onde você está colocando um banco. Então tem que tomar muito cuidado com a instalação de banco de capacitor quando você tem distorção harmônica presente no barramento. Então vamos ver aqui matematicamente como que funciona e depois lá no ATP eu mostro situações, essa situação que está aqui e uma situação indesejável que poderia acontecer com vocês. Então vamos lá. O exercício, né, eu já mostrei a aula passada. Eu tenho aqui um transformador de 1500 kVA com a reatância de 5%, tensão no barramento 600 volts. Eu tenho uma carga de 1200 kVA com fator de potência 0,75 indutivo. Eu quero aqui dimensionar aqui um banco de capacitor para corrigir para 0,95. E eu tenho aqui uma carga injetando uma corrente de quinta harmônica de 30%. Como assim? Vamos ver lá. Ó, o diagrama da figura abaixo, na realidade ao lado, né, ilustra uma carga conectada a um barramento de baixa tensão, para a qual se deseja realizar a compensação do fator de potência para um novo valor igual a 0,95 indutivo. Então tá aí. Na mesma barra, verifica-se a existência de uma fonte de corrente de quinta harmônica com amplitude de 30% expressa em função da corrente fundamental da carga sem compensação. Então, essa corrente aqui, ó, ela tem 30% dessa corrente aqui, ó, sem capacitor, certo? Foi o que foi dado. Sabe-se ainda que a impedância do transformador é muito maior que a impedância do sistema equivalente da concessionária. Então, basicamente, a gente vai ignorar a concessionária e vai trabalhar só com as impedâncias ali do nosso transformador. Então, esse aqui é basicamente o circuito, né? Foi ali, pegou imagens para ilustrar como que seria, para poder enxergar o que eu estou falando. Então, eu tenho ali a entrada da alimentação dentro da indústria. Na indústria está pendurado ali um motor. Nesse motor eu quero corrigir o fator de potência com um banco de capacitor. E também tem uma carga eletrônica, que poderia ser ali um outro motor sendo acionado por um inversor de frequência. E esse inversor acaba injetando ali a quinta ordem. Ele deu só a quinta ordem, tá? Ele não deu mais nada, mas ele poderia indicar a primeira ordem, falando que ele tinha a primeira e tinha a quinta, né? E se tinha mais ordem também. Mas ele só deu a quinta para a gente, já é o suficiente para a gente fazer uma análise aí matemática da situação. Com base nas informações fornecidas, pede-se a potência do banco de capacitores necessária para efetuar a correção do fator de potência e considerar que você encontra só bancos múltiplos de 25 kVAr. Ele quer saber a tensão do RMS, assim como a distorção harmônica total, a DTT, do barramento de 600 volts, verificada após a conexão do banco de capacitor. Letra C. A corrente true RMS e a distorção harmônica total de corrente no ramo do capacitor, certo? O item D. O fator de potência verdadeiro da carga após a conexão do banco de capacitor. Item E. Nas condições indicadas, haverá risco de ocorrência de ressonância paralela entre o banco de capacitor e o transformador? Explique. Então, como que eu calculo o banco de capacitor para corrigir o fator de potência daquela carga? Se ele é de 0,75 e vai para 0,95, eu vou usar essa equação. Eu tenho o banco que eu quero calcular, eu tenho a potência ativa, então eu faço a tangente de um ângulo menos a tangente do outro, né? A tangente do ângulo atual menos a tangente do ângulo para onde eu quero ir. Fazendo isso, só que foi dada a potência em potência aparente. Então, quem é a potência ativa? É a potência aparente vezes o meu fator de potência. E os ângulos já foram calculados aqui, ó, para poder facilitar. Eu vou chegar então que o meu banco é de 498 kVAr, mas como ele só vem de módulos de 25, eu vou arredondar para quanto? Para 500 kVAr, que seria aí 20 bancos, né, de 25 kVAr. No item B, ele pede a tensão true RMS, eficaz verdadeira, assim como a distorção harmônica total de tensão no barramento de 600 volts, verificada após a conexão do banco de capacitor. Então, eu vou conectar o banco e vamos ver o que vai acontecer. Qual que é o X do nosso transformador? O T aqui vem de transformador. Foi dado lá 0,05, né? Vezes 600 volts, dividido pela potência, 1500 kVA. Dessa forma, eu vou ter aqui que o meu transformador tem um X na 60 Hz
de J 0,012 ohms. Essa é a reatância ali. E o X do capacitor, na 60 Hz? 600 volts dividido por 500 kVAR. Né? 600 volts ao quadrado dividido por 500 kVAR, eu vou achar o X do capacitor em 60 Hz de menos J 0,72 ohms. E minha carga? Minha carga em 60 Hz, eu vou ter o quê? Vai ser 600 volts ao quadrado dividido por 1.200 kVA com ângulo de 0,75. Fazendo essa continha, eu vou achar aí que a minha impedância ali do nossa carga em 60 Hz vai ser 0,225 ohms mais J 0,198 ohms, né? Assim, na frequência de 300 Hz, ou quinta ordem harmônica, o que eu vou ter? Esse é meu diagrama do meu circuito, que eu tenho quem? A minha carga, que está injetando a quinta ordem, 30%. Essa carga ela está em paralelo com o meu transformador, que está em paralelo com a minha carga, e está em paralelo com o meu capacitor. Tá ou não tá? Se você olhar o diagrama, tá todo mundo pendurado no mesmo ponto. O transformador está ligado no terra, do lado de alta dele, certo? A minha carga está ligada no terra, mas está ligado no lado de baixo do transformador. O meu capacitor também está ligado no terra, está tudo em estrela, né? E a minha carga também vai estar ligada no terra. Então, se eu fizer essa análise, eu estou com todo mundo aqui em paralelo. Então, como que eu faço para desenvolver essa análise na frequência de 300 Hz? Qual que é o X do transformador na ordem N? Quem é a ordem N? Quinta ordem, que é 300 Hz. Basta eu multiplicar a fundamental que eu encontrei pela ordem. Então, se eu achei 0,012, eu multiplico por 5, eu acho então ali o meu X do transformador de quinta ordem, que vai ser J 0,06 ohms. Se eu fazer a mesma coisa para o capacitor, só que o capacitor, em vez de eu multiplicar, eu passo dividindo. A gente já viu essa equação em aula anterior. Então, 0,72 dividido por 5, então eu vejo aí que a minha reatância do capacitor diminui com a frequência e o do indutor, ele aumenta com a frequência. Então, chega um ponto ali que pode ter uma ressonância entre um e o outro. Então, foi encontrado aí o X do capacitor para 300 Hz, que é menos J 0,144. Fazendo para a carga a mesma análise, só que na carga eu não vou analisar pelo valor real ali, né, da resistência. O que vai alterar vai ser só o XL. E o XL vezes 5, então vai 5 vezes 0,198, eu tenho aqui J 1,0. Então esse valor não altera com a frequência, mas esse sim, foi o que foi feito aqui, ó, tá? Substituindo no desenho agora, eu tenho o que aqui? O meu transformador, eu tenho a minha carga e eu tenho o meu capacitor, que estão com os valores encontrados. Olha que a minha carga manteve ali o valor de R, que é o mesmo que estava no caso anterior, que é para fundamental. Bom, se eu sei qual que é o valor da minha corrente e eu souber a minha impedância equivalente, eu consigo calcular qual que é a distorção de tensão em função daquela corrente. Então, para isso, eu vou precisar fazer o equivalente entre a minha carga e o capacitor, depois esse equivalente com o equivalente do transformador. Achando o equivalente total, eu faço a análise aí com a minha corrente de minha quinta ordem. Para isso, eu vou ter que calcular a corrente da minha carga e 30% dela é minha corrente de quinta ordem. Eu consigo, então, calcular qual que é a tensão de quinta ordem. Então, fazendo a equivalência aqui do paralelo da minha carga com o capacitor, eu vou ter aí a equação da minha impedância da minha carga vezes do meu capacitor sobre um mais o outro, né? Desenvolvendo aí, eu vou ter uma impedância equivalente chamada de quinta ordem. Fazendo agora esse equivalente com o transformador, que foi chamado de Z equivalente 5T, que é com o transformador, que é um vezes o outro sobre um mais o outro, fazendo a mesma análise, né? Então, eu tenho aqui o Z equivalente vezes o meu JX do transformador na quinta ordem, e estou levando sempre em consideração em relação à quinta ordem, tá? Porque eu só quero ver a queda de tensão em relação à quinta ordem. Não estou pegando a fundamental aqui. Então, eu vou achar aí um Z equivalente total de 0,00187 menos J 0,0936, né, ohms. Bom, eu vou precisar calcular agora quem? A corrente da minha carga, sem capacitor. Quem que ela é? Eu sei que o P é igual a raiz de 3 vezes V vezes I cosseno de θ. Se eu isolar o I da fundamental, o que eu vou ter? O P sobre raiz de 3 vezes V cosseno de θ. Quem é o P? 900
dividido por raiz de 3 vezes 600 volts vezes 0,75. Lembra que eu calculei o P, foi dado o S, né? Quem é o P? É o S vezes 0,75. Eu vou achar a corrente aí, ó, da minha carga de 1154,7 ampere. 30% disso é a minha corrente de quinta ordem. Então, se eu pegar aqui a corrente de quinta ordem, vai ser a minha corrente de carga vezes 0,3. Eu vou achar aí uma corrente de 346,41 ampere. Se eu tenho agora a corrente e eu tenho o meu Z equivalente total, né, que seria com o meu transformador também ali, multiplicar pela minha corrente de quinta ordem, eu vou achar quem? A minha tensão de quinta ordem, que dá 32,43 volts com ângulo de 88,86. Faltou unidade aqui, né? Volts. Isso com o capacitor. A minha corrente aqui de quinta ordem, ela era 30% da corrente da carga sem capacitor. Mas quando eu fiz a minha impedância equivalente aqui, já está incluso o capacitor no circuito. E quando eu colocar esse capacitor, analisando como um todo, eu vou ter ali 32,43 volts só de tensão de quinta ordem presente naquele sistema. Se eu for calcular a distorção individual, só da quinta ordem, corresponde a 9,36% de distorção. Como eu só tenho ela também, ela vai representar para mim aí a distorção harmônica total, já que eu não tenho outras para somar, tá bom? Então, finalmente, tem o quê? Que a tensão RMS vai ser igual a quem? 600, porque é fase, dividido por raiz de 3 ao quadrado, mais 32,43 ao quadrado, já que a gente achou isso aqui como fase neutra. Eu tenho aí uma tensão de 347,92, multiplicando por raiz de 3 novamente, ali eu vou ter uma tensão de 602,62 volts, para passar para fase, né? Então, subiu aí 2 volts, né? Desses 32 ali presente de quinta ordem, na tensão total subiu 2,62 volts. Fazendo a distorção harmônica total, vai dar os mesmos 9,36, já que eu só tenho uma ordem harmônica, então não tem como somar aqui mais alguma coisa na nossa raiz. Então, ficando só a quinta ordem. Aqui embaixo está falando o que eu acabei de falar em relação à quinta ordem de distorção harmônica total. O item C, o que pede no item C? A corrente True RMS eficaz verdadeira, assim como a distorção harmônica total de corrente no ramo do capacitor. Então, foi definido o que ele quer no ramo que está descendo para o capacitor, para a gente ver qual que é a situação ali. Eu tenho que a potência do capacitor é igual a quem? Raiz de 3 vezes V vezes I, seno do ângulo de tensão e corrente. Seno tensão e corrente, porque o capacitor é puro, então é 90 graus, seno de 90 dá 1, então o seno some, né? Ficando então só a raiz de 3 vezes V vezes I. Isolando o meu I do capacitor, eu vou ter quem? O Q do capacitor sobre raiz de 3 vezes V, que é igual a 500, né? kVAR, dividido por raiz de 3 vezes 600, que é a tensão fase. Eu vou ter ali uma corrente de 481,13 amperes. Isso foi levado em consideração ali no nosso sinal da fundamental. Agora, se eu analisar só em relação à quinta ordem, eu sei que eu tenho 32,43 volts naquela barra, e eu tenho aqui a impedância do capacitor para aquela quinta ordem que a gente calculou. Então, qual que é a corrente que está entrando no capacitor em função da minha carga não linear de quinta ordem? Vamos dimensionar? O I de quinta ordem vai ser igual a quem? A tensão de quinta ordem sobre a reatância do capacitor de quinta ordem. 32,43 volts dividido por 0,144, eu tenho 225,21 ampere sendo injetado ali no meu capacitor só em função da minha quinta ordem vindo da minha carga não linear. Vocês estão vendo aí ó, que a impedância do circuito resultou numa absorção ali no capacitor de uma corrente de 225,21 por causa da minha ordem harmônica de quinta ordem presente ali no sistema. Se não tivesse essa quinta ordem, eu não teria essa corrente a mais no meu circuito. Então, a minha corrente RMS, que vai descer para o meu capacitor, que ele vai ter que suportar ali, que vai passar pelo capacitor, vai ser de quanto? Raiz quadrada de 481,13 ao quadrado, mais 225,21 ao quadrado. Isso dá uma corrente de 531,23 e não mais 481,13.
Olha a diferença aí da corrente que está passando pelo condutor. Então, quando um eletricista comum, um engenheiro comum dimensiona somente em função da fundamental, ele vai dimensionar o condutor lá para 481,13. Mas você sabe que quando tem distorção harmônica, isso não é verdadeiro, tá? Aplique isso na vida real quando estiver lá fora. Então, a distorção total de corrente vai ser igual a quanto? 46,81%, que nada mais é que a nossa quinta ordem, raiz quadrada do valor ao quadrado, não tenho mais nada para me somar, só tenho essa ordem, dividido pela fundamental vezes 100. Então, eu tenho 46,81% de distorção da quinta ordem. Partindo para o item D, ele pede qual que é o fator de potência verdadeiro da carga após a conexão do banco de capacitor. Bom, o cálculo da corrente fundamental da carga com compensação, então eu tenho ali 600 volts, eu tenho a minha potência de 900 kW, 793,7 kVAR, né? Isso aqui é a minha carga, e o banco é de 500. Já que está em função da nossa potência, então eu posso fazer ali a soma ou subtração. Senão eu teria, se eu fosse decompor isso em impedância, eu teria que fazer o paralelo. Mas como está em função de potências, ativa e reativa, eu posso fazer o 793 menos o 500 do capacitor e simplificar o sinal para 900 de ativo, 293,7 de reativo. Então minha potência linha, né, minha nova potência aparente ali, vai ser 946,71 com ângulo de 18,07. Assim, o que eu tenho em relação à corrente? Só da fundamental, né? Colocou aqui número 1, corrente linha. Depois que eu colocar o banco, eu vou ter uma corrente, então, de 910,91 amperes sendo drenado aí da rede, tá? Já que o meu capacitor forneceu a outra parte da corrente para alimentar aí o reativo. Cálculo da corrente de quinta ordem, então eu vou ter agora as minhas impedâncias e a minha tensão em relação à quinta ordem. Fazendo aí agora o paralelo, né, porque como agora está em função de impedâncias, fazendo o paralelo eu vou encontrar ali o meu valor do paralelo e eu vou ter que a corrente de quinta ordem naquele ramo vai ser igual a quanto? Tensão de quinta sobre a impedância, que vai ser em torno aí de 194,19, tá? Que é a corrente que está descendo ali no conjunto carga com capacitor. Fazendo a distorção total de corrente, eu vou ter aí um valor de 21,32%. Isso depois que conectou o banco de capacitor, tá? Fator de potência, então, total ali da minha carga vai ser quem? O cosseno de θ1 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais a distorção total de tensão ao quadrado, vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais a distorção total de corrente ao quadrado. Fazendo aquela equaçãozinha ali, eu vou encontrar o seguinte, estou considerando que foi corrigido ali para 0,95 na fundamental, né? E eu vou ter então aí praticamente 0,925, né? 0,92 PU, se eu tiver certeza ali que foi corrigido para 0,95, considerando só a minha fundamental. Nas condições indicadas, haverá risco de ocorrência de ressonância paralela entre o banco de capacitores e o transformador? Explique. Bom, quando que tem ressonância? Quando o X do transformador for igual a X do capacitor, certo? Quem que é o X de um, quem que é o X do outro? Ômega L e 1 sobre ômega L. Substituindo esses valores, 2πfL, 1 sobre 2πfL. Eu quero achar a frequência de ressonância. Então, frequência ao quadrado, 1 sobre 2π ao quadrado vezes LC. Simplificando a minha equação, eu vou ter o quê? 1 sobre 2π que multiplica a raiz de LC. Quem é meu XT? J 0,012 ohms. 2πfL igual a 0,012. Quem que vai ser o meu L? Eu quero achar a minha indutância. 0,0000318 henries. Então, um valor aí bem pequeno. Quem é meu XC? Fazendo a mesma análise, eu vou achar aí um valor de 0,00368 Faraday. Substituindo esses valores na minha equação, eu vou encontrar ali uma frequência de ressonância de 465,25 Hz. Dividindo isso por 60, eu vou ver que dá aproximadamente 7,75 PU, que vai dar aproximadamente ali a oitava ordem harmônica, né?
ou seria ali a frequência de torno de 7,75. Então, ó, a frequência de ressonância entre o transformador e o banco de capacitor encontra-se próximo à componente harmônica de oitava ordem. Como no caso do circuito apresentado, não existe a circulação de corrente nessa frequência específica, não haverá risco de ocorrência de ressonância entre o transformador e o banco de capacitor. Então, pela análise do circuito, esse banco vai corrigir o fator de potência e eu não vou ter problema. Agora, eu quero partir lá para a simulação, mostrar essa situação que a gente acabou de ver aqui e depois mostrar a situação de harmônico, em vez de quinta, ser de oitava ordem. E vamos ver o que acontece com o nosso circuito, que a gente acabou de inserir um capacitor e a gente lá no circuito tinha uma ordem harmônica de oitava ordem. E a gente não se preocupou com ela, simplesmente mediu o fator de potência e dimensionou um capacitor e colocou lá, que é o que todo mundo faz, né? Vai lá, eu estou sendo cobrado por fator de potência baixo. Qual está o fator de potência lá? Ah, está 0,75. Então eu vou dimensionar um banco aqui, ó, você coloca um banco lá, a gente vai lá e instala o banco. E aí? E as harmônicas ali em volta? O que acontece se eu tiver harmônica na frequência de ressonância? Vamos verificar na simulação? Bom, eu estou com o circuito montado aqui. Vamos entender o que foi feito na montagem para depois a gente analisar os resultados, tá? Eu tenho uma fonte aqui de 13.8. Aqui está o ATP, aqui é a versão 4, a versão mais antiga, tá, dessa simulação. Então eu entro com o valor aqui em fase neutro pico, ok? 60 Hz. Aqui eu coloquei 90 graus de ângulo para poder ficar uma senoide. A fonte começa a funcionar em -1 e vai parar em 10 segundos, já que a simulação minha não vai passar de 2 segundos, tá? Transformador de 1500 kVA, 13.8, 600 volts. Uma impedância foi dado lá de 5% e eu adicionei ainda uma resistência de 1% e uma corrente a vazio de 1%, já que não foi dado. Então, se eu analisar aqui meus dados, vamos pegar aqui a minha planilha, meu transformador está aqui, ó, 1500, 13.8 para 600 volts, 5% com um R de 1% e um corrente a vazio de 1. Então, foi me dado aqui a resistência do primário, 1.9044, está lá, ó. A resistência do secundário 0,012, as indutâncias 24 e 0,1, então 24, 0,001, e a corrente a vazio, a resistência de magnetização e fluxo também foi dado aí. Ok? Então aqui foi colocado então o nosso transformador. E aí foi dada a minha carga ela é de 1200 kVA, fator de potência 0,75, 600 volts. Então vamos pegar aqui a minha carga trifásica de cálculo de carga trifásica, 60 Hz, 1200 kVA, 600 volts, fator de potência 0,75, carga ligada em estrela. Então foi dada aqui uma corrente de 1154,7, foi aquilo que a gente calculou lá na parte do PowerPoint, né, do circuito. Potência ativa de 900, que a gente viu, e a potência reativa de 793,72, tudo aquilo que foi dado lá, tá? Então, para representar essa carga, eu vou colocar uma resistência de 0,225, tá aí, ó, 0,225, e uma indutância de 0,52 mili. Então, foi dado aí a indutância de 0,526355, até todas as casas foram utilizadas aí. Então, eu tenho uma carga então de 1200 kVA com fator de potência 0,75. E aí, o que foi feito? Foi inserida uma carga não linear aqui, para injetar uma corrente de quinta ordem. Qual o artifício que eu utilizei para fazer isso? Aqui está o banco, tá? O banco, não vou falar dele ainda não. Vamos falar da nossa carga não linear, que faz parte do circuito ainda. Foi colocado aqui, ó, as fontes harmônicas, e nela foi colocada a frequência de 300 Hz, né, que é a quinta ordem, a amplitude, que é o valor de pico, dos 30% que a gente achou lá, e o ângulo. Como aqui é a primeira ordem, coloquei 0. Aqui a fase B, menos 120, e a fase C, para você poder sincronizar lá, mais 120. Essa fonte harmônica, ela está alimentando uma resistência de 1 ohms. Meu objetivo é que ela puxe uma corrente aqui em cima dessa resistência de 1 ohms. O que eu fiz aqui? Eu nomeei esse ponto para medir essa corrente, né? Corrente 1, corrente 2, corrente 3. E aqui eu coloquei uma resistência de 1000. Ó, 1000. E o que eu vou fazer agora? Vamos entender. Vou liberar o nome desse nó aqui para vocês entenderem.
puxar ele para cá, peraí. Para mim puxar o texto eu tenho que... Para mim puxar o texto eu tenho que pegar o Azinho lá em cima e arrastar aqui agora, ó. Bom, esse nó aqui chama carga H, tá? Que seria a minha carga harmônica. O que eu vou fazer aqui embaixo nessa continha aqui, ó? Eu vou pegar a tensão nesse ponto, menos a corrente nesse ponto, vezes a resistência de 1000. É como se eu estivesse pegando uma queda de tensão daqui para cá. Essa queda de tensão daqui para cá vai fazer puxar, então, a corrente de quinta ordem. Tá? Basicamente, eu estou fazendo uma injeção de corrente aqui, em função de uma queda de tensão que eu estou provocando em cima da minha resistência de 1000 ohms. Ok? É um artifício aí que eu utilizei só para poder injetar essa corrente dentro do meu circuito. Tá? Vamos fazer a simulação aqui para a gente rodar, para a gente medir, para ver se está batendo esses dados de corrente, só para vocês verem se está funcionando. O banco de capacitor eu vou desativar ele por enquanto. E essa carga já vai entrar, vamos ver aqui que ela está entrando em 0,25. Vou deixar ela entrar em 0,25 e vamos simular. Vou apertar F2. Vamos pegar aqui o plot. E eu tenho aqui agora a corrente da carga. Vamos ver aqui, ó, corrente da carga, ó. Se eu abrir aqui as três correntes, vamos dar um zoom aqui, tirar o transitório ali. Eu tenho uma corrente de 400, né? De quinta ordem. De 489, ó. Lembra que eu falei que eu queria injetar 489? Tá aí, ó. Então, eu coloquei aqui a fonte harmônica e ele está injetando aqui uma corrente de quinta ordem, na frequência de quinta ordem de 489. Se eu pegar o Fourier aqui desse sinal em 0,6 segundos, nem precisou aqui, né? Já está mostrando ali que eu tenho quinta ordem, ó. Vou pegar aqui 0,9, 9166, valor RMS, 100%. Então tá aí, ó, quinta ordem, valor aí de 346. Esse 346 corresponde ao 30% da corrente fundamental. Só que como eu tenho que entrar com valor de pico, em sinal instantâneo, então tá aí provando para vocês que eu estou injetando essa corrente de quinta ordem no circuito, certo? Então o circuito está funcionando bonitinho. Vamos ver agora a distorção de tensão no barramento. Vamos ver a tensão aqui na barra, onde está ligado todo mundo. Então vou pegar aqui a tensão na barra, vou pegar só da fase A. E vou dar um zoom aqui para a gente tirar aquele transitório ali, ó. Vou fazer o seguinte, para tirar aquele transitório, vamos fazer a simulação já começar aqui, ó, em 0. A minha carga não linear já entra em 0, porque deu transitório na hora que ela foi chaveada ali, e isso está prejudicando visualizar o gráfico. Vamos rodar de novo e vamos ver como que fica a distorção da tensão na barra. Então tá aí a minha tensão na barra em função da minha carga linear e minha carga não linear. Tá vendo? Então essa aí é a minha tensão na barra de 600 volts, aí ó, distorcida. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir o banco de capacitor. Então eu vou vir aqui agora e vou liberar para esse banco entrar a partir de 0,5 para a gente ver a diferença. Antes, qual que era o fator de potência? Vamos pegar aqui o valor do fator de potência. Não estou conseguindo enxergar aqui embaixo. Fator de potência. 0,71, né? 0,71. Quanto que ele foi dado lá no nosso enunciado? 0,75. Certo? Vamos ver. (0,75). Mas por que ficou 0,71, professor? Depois que entrou nossa carga não linear, né? Quer ver, ó? Vou ocultar essa carga aqui, ó. Vou ocultar não, vou mandar ela entrar em 1 segundo. Se eu ocultar aí vai dar erro na hora de fazer os cálculos, provavelmente. Vamos ver. Vamos atualizar aqui, ó. 0,734. Então estava próximo de 0,75, né? Isso sem a nossa carga não linear. Quando eu coloquei a carga não linear, ele já alterou então o fator de potência. Então vou voltar a minha carga aqui em 0. E agora vou colocar o banco de capacitor que a gente dimensionou
para entrar em 0,5 segundos. E a simulação ela está com 1 segundo de simulação. Então, vai entrar todo mundo agora. Entra a carga não linear e também vai entrar o banco de capacitor para corrigir o fator de potência para 0,95. Que a gente calculou lá e viu que ficou em torno de 0,92, né? Depois de corrigido. Vamos atualizar aqui. Então, eu tinha aí 0,70, o fator de potência, e na hora que foi corrigido foi para 0,80. Ué, professor, mas não corrigiu tanto? Não corrigiu. Vocês viram que a minha carga não linear, então ela está afetando também aí o nosso fator de potência verdadeiro. Não bateu como a gente dimensionou lá nas nossas contas. E por que que isso está acontecendo? Porque a carga não linear está afetando o nosso banco de capacitor. Para mim poder resolver isso, eu teria que colocar um filtro. O filtro corrigiria tanto o fator de potência, quanto ele corrigiria o problema da distorção harmônica. Eu vou fazer isso no final da aula para vocês entenderem um pouquinho mais. Só que antes de fazer isso, vamos analisar aqui como ficaria o sistema agora se eu colocasse a frequência de 8ª ordem. O que será que vai acontecer aqui com o nosso sistema? Então vocês viram aí, ó, as tensões, né, no barramento. Vamos pegar aqui as potências no medidor, ó, potência aparente, ativa e reativa do medidor 2, lado de baixo. Então tá aí uma potência, depois que colocou o banco deu uma diminuída, né? O banco entrou, o ativo não mudou nada, mas mudou o reativo um pouco, tá? Baixou o reativo e baixou a potência aparente também um pouco. Vamos ligar agora, vou ocultar essa parte do circuito. E vou liberar essa outra parte do circuito aqui. Vamos simular do jeito que está, tá? Só que agora, em vez de eu colocar 5ª ordem, eu estou colocando 8ª ordem. Vamos abrir aqui para vocês verem, ó. Eu estou colocando a ordem de 480, ok? Os mesmos valores, ó, 489 que foi aplicado aqui antes, ó. Aqui era 300, 489. Não mudei nada, só mudei a frequência da ordem harmônica, ok? Vamos fazer o seguinte agora, vamos atualizar. E eu vou olhar agora o fator de potência. Uai, professor, zerou o fator de potência? O que será que aconteceu, hein? Coloquei o banco de capacitor. Então, vamos analisar. Eu vim aqui na minha indústria, medi o fator de potência, estava baixo. Estava quanto? 0,71. Fui lá, dimensionei um banco para corrigir o fator de potência. É claro que lá no exercício era 0,75, a gente dimensionou para 0,95. Mas vamos supor que vocês veio aqui, fez a medição, deu 0,71, dimensionou o banco, era para ter corrigido, não era? Pelo menos um pouco. E de repente zerou o fator de potência. Não está certo esse negócio. Vamos analisar as tensões do barramento, na barra A. Olha o que aconteceu com a tensão no barramento, que era 600 volts antes. Para quanto foi a tensão no barramento? Olha. Vamos pegar aqui um valor de pico aqui de uma das tensões. Está dando 1.688 volts. Vamos ver as potências. A gente acabou de medir as potências. Olha, passou de 1.17, né? 1.6 MVA, né? Que era 1.200 kVA. Foi para 28 MVA. Olha a diferença de potência reativa aqui, né? Que é o azul. E potência aparente também. Então, olha a cagada que você aprontou no circuito se você não observar a distorção harmônica. Por quê? Quando você pôs esse banco, provocou ressonância entre o banco e o transformador. Banco e o seu circuito. E como eu tenho harmônica nessa frequência, você facilitou ali então a passagem dessa ordem harmônica, provocando então essa bagunça aí no seu circuito. Uma coisa que você poderia fazer é o quê? Instalar um filtro, nesse filtro ele teria a parte do banco, que vai corrigir o fator de potência, e ao mesmo tempo ele vai puxar essas harmônicas, né, ou tirar essa frequência de ressonância, e aí você não causaria isso. Então provavelmente o seu filtro seria uma carga indutiva, capacitiva e resistiva ligado em série, em vez de você colocar simplesmente um banco de capacitor
e provocar essa bagunça toda aí, tá? Eu vou modelar aqui um filtro e aí a gente vê como que vai ficar isso. Bom, para fazer o filtro, eu coloquei aqui o filtro no lugar do capacitor, só que para dimensionar ele, como que a gente vai fazer? Eu vou puxar aqui a planilha para vocês entenderem, que eu vou usar aqui a nossa aba de filtros sintonizados em rede de distribuição e sistemas industriais, tá? Eu tenho aqui que a frequência lá é 60 Hz, a tensão é 600 volts, a potência da minha carga lá, eu vou colocar aqui, está lá no sistema, que é 1200, tá? A ordem harmônica é oitava ordem, eu vou deixar 600 volts aqui, porque quando eu deixo 600 aqui, ele para mim, ele fala qual que é o banco de capacitor que eu tinha que colocar, tá? Eu tenho que repetir essa tensão aqui, ó. Isso aqui eu estou falando porque foi eu que fiz a planilha, então eu sei como que funciona. Aqui qual é o banco que eu vou colocar, então eu tenho que escrever, se eu vou manter aquele valor que foi dado ali, de 455, eu preciso colocar aqui. A potência do trafo, a reatância do trafo foi dada de 5%, aí tem o fator de qualidade 40%, mas aí eu tenho que entrar em detalhes sobre filtro, e isso aí já é conteúdo lá de qualidade de energia, tá bom? O fator de potência desejado 0,95, o fator de potência atual, a gente viu lá que é de 0,71, tá? Na simulação, ok? Eu sei que lá nos cálculos a gente falou que era 0,75, mas aqui na simulação, com a minha carga não linear ligada, o fator de potência do barramento está 0,71. Então, vamos supor, você chegou lá, você colocou o seu medidor de qualidade de energia e mediu que você tem um fator de potência de 0,71 e você viu lá que você tem uma distorção harmônica de tensão de 9,2 e você viu que tem uma distorção de corrente de 29,3. Ah, professor, como é que você chegou nesses valores? Simplesmente eu vim aqui, ó, eu vou dar um atualizar página, eu vou pegar aqui a distorção de tensão, vou fazer o Fourier aqui do período aqui, antes de ligar o filtro, tá? Período de 0,4. 0,4, eu vou pegar um ciclo, 0,4166, né, que é 16 milissegundos. Eu vou vir aqui está a minha distorção harmônica de tensão, e eu vou copiar essa distorção harmônica de tensão aqui, e eu vou colar ela agora num arquivo em Word, para vocês entenderem. Eu vou copiar ela agora aqui, ó, vou colar ela aqui no Word. Então eu tenho aí, ó, quando eu faço o Fourier lá, eu tenho 9% de distorção de tensão. E vamos fazer o mesmo para a corrente. A corrente nesse ponto aqui, eu chamei de secundário do transformador para medidor 2. Então vamos pegar aqui a corrente, tá aqui, ó, secundário, medidor 2. Vou fazer o Fourier aonde? De 0,4 a 0,4166. Vamos pegar aqui, vamos dar um copiar. Olha que a amplitude da minha corrente aqui, ó, de oitava ordem. Ó, oitava ordem 327, né, o que a gente tinha dimensionado. Então eu vou colar ele aqui, ó. A distorção de corrente, eu tenho um THD de 29,26. Jogando isso aqui então na minha planilha, ele vai estimar aí para mim um capacitor de 455. Então eu vou jogar um de 500, tá? Vamos manter aqui o de 500. E eu vou checar se ele passa no teste. Não, ele foi aprovado aqui em corrente eficaz, ele foi aprovado em tensão eficaz, ele foi reprovado na potência eficaz, mas ele foi aprovado na tensão de pico. Para corrigir esse reprovado aqui, ó, eu vou aumentar o nível de tensão para 800 do capacitor. Quando eu for comprar o capacitor, aí ele apaga porque já saiu fora do padrão do barramento, tá? Mas se eu olhar lá agora, ó, o meu filtro foi aprovado em todos os itens, ok? Eu estou fazendo isso porque eu conheço a planilha, eu sei como ela funciona. Então, meu capacitor, meu filtro, ele tem que ser um RLC. Então, eu vou pegar uma carga em estrela e vou adicionar esses valores de capacitância, indutância e resistência. Então, vamos colocar essa planilha aqui para o lado. E eu vou pegar aqui o meu circuito, vamos abrir aqui o meu filtro para vocês entenderem, vou abrir a planilha junto e vou mostrar para vocês aqui, ó, que agora em vez de eu ter só o capacitor, eu tenho aqui, ó, uma resistência de 0,0234, tá aqui, uma indutância de 0,0300, aqui dado em milho, né, 0,03221 mH,
e um capacitor de 3.684 microfarad, então está aqui, 3.684 e 14. Tá? Esse é o filtro. A diferença do banco de capacitor, antes eu tinha só o valor da capacitância. Tá vendo aqui, ó, o valor da capacitância de 500 kVAr. Agora não, agora eu tenho um filtro, mas aí é uma carga já especial, né? É uma carga RLC série, tá? Que eu preciso montar. Vocês viram aí o transitório que deu. Vamos recordar. Vou voltar aqui o filtro, o capacitor. Vou apagar o meu filtro. E vou simular de novo. Só para a gente recordar aí nesse período aí de dimensionamento do nosso filtro. Vou atualizar aqui o nosso circuito. E olha a corrente que está passando aqui, ó, entre o transformador e o medidor. Então eu tenho uma corrente aqui, ó, que está saindo aí de uma escala de quanto? 1.900 amperes. E está indo para a escala de quanto? De K, né? Olha a situação. 14.000 amperes. Isso só na corrente, né? Olha o transitório na tensão. Olha como que aconteceu com a tensão. Só de eu inserir o banco de capacitor. Então agora, e vocês viram também aqui a distorção harmônica. Eu vou agora tirar o banco, que o valor de capacitor é o mesmo, e vou inserir o filtro, que tem o mesmo capacitor, só que agora está ligado na forma de filtro. E aqui eu estou usando então a 8ª ordem harmônica, tá? Tem ressonância, o circuito tem ressonância na 8ª ordem. Só troquei então o banco pelo filtro, que ambos têm o mesmo valor de capacitor, 3.684, e aqui tem 3.684. E aí vamos ver agora o que acontece com a minha tensão na barra. Olha aí a tensão na barra, só atualizei a página. Olha a distorção harmônica aqui, ó, da tensão sem filtro. Olha com o filtro a tensão na barra, como é que fica, ó? Olha que milagre, professor, que maravilha. Então, sem filtro, essa é a tensão no meu barramento de 600 volts. Com filtro, essa é a minha tensão no barramento de 600 volts. Então não preciso falar nada mais, né? Se você olhar o restante, ó, tem a corrente que a gente acabou de medir agora há pouco. Eu tinha essa corrente antes, ó, com a carga não linear. Depois que eu coloquei o filtro, ele já virou o banco de capacitor também. E vamos ver o fator de potência? O fator de potência que antes era 0,71, foi para quanto? 0,95. Olha que maravilha, né? A gente dimensionou. O que eu posso mais verificar aqui? Se a gente olhar, é porque eu não coloquei medidor de corrente aqui no filtro. Mas vamos colocar aqui um medidor de corrente aqui no filtro, espera aí. Vocês vão ver que a 8ª ordem está vindo para onde? Para o filtro. Medidor de corrente. Vamos rodar de novo. Vamos ver o nome que isso aqui levou. 14 de um lado, 13 do outro. A corrente 1413. Então vamos atualizar aqui. A corrente 1413, corrente 1413. Está aqui a corrente 1413. Então antes não tinha nada, depois que ligou o banco, está aí. E vamos ver qual que é a distorção harmônica que tem ali naquela parte de 0,8 segundo. Vamos fazer o Fourier ali, ó. Aqui em 0,8 aqui, ó. 0,8. 0,8. 0,81666. Se ele é um filtro, ele está puxando aquela 8ª ordem para ele. Aí, ó. Ele está puxando quase toda aquela 8ª ordem para o filtro. Puxando aí um pouquinho o fundamental, né? Que está injetando como reativo, né, para o meu motor. Então tá aí, o filtro sintonizado, ele puxou toda aquela harmônica que está nesse circuito para ele, tirando então aqui da rede, tirando aqui do transformador. Por que que tirou as harmônicas daqui? Porque aquela distorção era em função da queda em cima do transformador. Como essa corrente não está indo para o transformador mais, então não houve a queda aí do nosso barramento, né, da barra. Espero que vocês tenham entendido o recado, que não é simplesmente chegar colocando um banco de capacitor. Tem que tomar cuidado com a questão da ressonância para você não danificar
o restante das cargas ali em volta do seu circuito. Tá? Quando tem sinal não linear, quando tem distorção harmônica, tem que dimensionar filtro. Então não posso simplesmente colocar um banco. O interessante é que você coloca o banco na forma de filtro, que aí você já arruma todo o sistema da indústria, né? Você viu aí como que ficou lisinho a nossa tensão do barramento? Tirei toda a minha harmônica, porque o filtro puxa para ele. O filtro sintonizado puxa toda aquela distorção harmônica daquela carga para ele e ao mesmo tempo ele compensa o reativo. Você viu que quando eu não tinha o filtro, essas harmônicas estragavam a questão da correção do fator de potência. O cálculo não é o mesmo do que se eu tivesse um sinal linear. Então, vai dar errado, né? Quando você vai calcular o fator de potência, considerando aí só o seu sinal de 60 Hz ou um sinal senoidal. E aí, quando aparece a harmônica de verdade, você vê que não é assim que funciona. Eu tenho que colocar, então, meu filtro. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, espero que eu tenha mostrado para vocês na prática como funciona. E quando vocês saírem daqui, vocês usem aí o ATP para poder modelar, use aí a minha planilha para poder fazer o dimensionamento do filtro, do próprio sistema mesmo, né? Para ver se não vai ter nenhuma ressonância ali no circuito. Às vezes você não quer calcular, mas você põe na simulação e rapidamente você já consegue ter aí uma noção se vai ter ressonância ou não. Por isso a importância de você saber modelar, saber simular as coisas no ATP. ATP é muito útil nessa situação aí, ó. Você pode às vezes até modelar um circuito pelos dados de medição que você tiver. Então, se você tem os dados de medição ali, você consegue ir modelando o seu circuito até você chegar naquela condição real de operação. E aí sim você entra com o banco e testa, ver se vai dar algum problema ou não. Acabei esquecendo de mostrar o negócio aqui. Vamos ver a distorção harmônica na barra, né? Que a gente viu lá que tinha dado um valor alto. Na hora que coloca o filtro, vamos ver aqui, ó, a partir de 0,8. Então, 0,8, só para a gente fechar com chave de ouro. 0,81666, RMS 100%. Vamos dar um copy para a gente jogar lá no Word, para a gente ver a distorção harmônica total. Então, eu tinha dado 29% de corrente e 9% de tensão. Então, eu estou pegando tensão ali, ó. Foi para quanto? 0,7, ó. Passou de 9,17 para 0,7. Vou apagar isso aqui para a gente ver o de corrente. Vamos apagar aqui. Ele mostra aqui a amplitude e o ângulo de fase de cada ordem harmônica aí que ele encontrou. Vamos pegar a corrente do medidor. Aqui 2, que a gente tinha feito antes, né? Cadê o medidor 2? Vamos fazer o Fourier aqui agora. Vamos colocar aqui o 666, RMS. Vou dar o copy. Olha que agora ficou pequenininho aqui a oitava ordem, né? Antes estava grande, 25 amperes, antes estava dando 400 e alguma coisa. Vamos ver a distorção harmônica total, que antes era 29,26 e agora dando 2,8% de distorção de corrente. Então é isso, acho que agora a gente pode encerrar e a gente fecha aí com chave de ouro em relação ao exercício com distorção harmônica. Espero que vocês vejam muito mais coisas relacionadas com isso lá na disciplina de qualidade de energia. Então a gente se vê na próxima aula, a gente vai começar a falar então de medição de energia elétrica. Ok? Forte abraço a todos, então até a próxima aula.